Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a lua cheia em Virgem, que acontece neste sábado, dia 24 de fevereiro, culminando o ciclo iniciado ainda em Aquário, quando o Sol ainda estava em Aquário. Antes de a gente começar a falar sobre esta lua cheia, aqueles recados básicos. Muito obrigada a você que me acompanha sempre por aqui, que já se inscreveu aqui neste canal. Por favor, deixa sua curtida nesse vídeo, espalha o link por aí para as pessoas que se interessam por astrologia de qualidade. Você que está me visitando pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Muito obrigada por essa visita. Espero que você goste do que vai encontrar aqui. E se gostar, se inscreva e ative as notificações. Uma coisa importante é que esta é a última lua cheia antes da primeira temporada de eclipses do ano de 2024. Sim, a próxima lua cheia já vai ser um eclipse acontecendo a 5 de Libra. E sim, vamos fazer o workshop de eclipses no mês de março, então espera que vai ter novidades logo, logo por aí. Bom, vamos falar então desta lua cheia. Vou compartilhar a minha tela para a gente começar a entender melhor como está o mapa dessa lunação. Cá estamos. A lua vai ser cheia no dia 24 de fevereiro de 2024, às 9h30 da manhã, no horário de Brasília. Para Portugal, vai ser às 12h30, meio-dia e 30. E aí a gente olha para esse mapa e tem algumas coisas que já se destacam de forma muito imediata. A primeira delas é o fato de a Lua, que é cheia, estar sozinha desse lado direito aqui desse mapa. A gente chama isso de isolada por hemisfério, o que torna essa lua ainda mais salientada, ainda mais enfatizada. Por quê mais? Porque a lua cheia já indica um tempo em que a lua está em grande ênfase ou está salientando determinados temas. Por quê? Porque, relembrando coisinhas básicas, na lua nova nós começamos um ciclo lunar que dura cerca de 4 semanas. A lua nova representa o início de alguma coisa que vai se desdobrando, se desenvolvendo, enfrenta alguma crise quando a lua entra no quarto crescente e atinge o apogeu e o ponto de frutificação e colheita na lua cheia. Então, a lua cheia é esse momento de colher os resultados daquilo que a gente veio fazendo. Essa colheita sempre é boa necessariamente? Não sabemos. Depende de como começaram as coisas, depende de como foi a lua nova e principalmente depende do que a gente fez com isso no período anterior. Mas é fato que a lua cheia é uma fase de crises. Em que sentido? No sentido de que aquelas coisas que vinham se desenrolando e se desdobrando, elas chegam num ponto de clímax, em que a gente precisa tomar decisões e fazer escolhas que vão nos levar, quem sabe, a continuar a nos desenvolver, a encerrar aquilo que a gente está fazendo ou a seguir novos caminhos. Então, a lua cheia sempre implica um período em que as coisas chegam realmente nesse cume, nesse momento de necessidade de resoluções objetivas, muito pragmáticas. Se tem coisas que a gente não tinha muita clareza do que se tratava nos dias anteriores, quando chega na lua cheia, essas coisas são escancaradas diante de nós, seja no plano interno, de a gente finalmente entender o que está acontecendo, seja no plano externo, nas nossas dinâmicas relacionais. Então, é disso que trata a lua cheia, genericamente falando.
No caso desta lua cheia, o que ela vem nos lembrar, do que ela vem tratar? Primeiro, estamos falando do ciclo de Aquário, como nós já sabemos. Este ciclo, que se iniciou 2 semanas atrás, é, em forte aspecto com o planeta Urano, indicando um ciclo de surpresas, de muitas reviravoltas e até algumas situações chocantes. Agora, tem mais uma coisa. Quando a gente tem Urano como uma tônica forte no mapa, a gente tem, além dessa tendência de surpresas, de reviravoltas e de choques, a gente também tem uma tônica de primar pelo novo. Queremos olhar para o futuro, queremos novidades, queremos romper com o passado, com o velho, com tudo que é muito tradicional, com tudo que é muito rígido. E nós estamos olhando para tudo que é moderno, que é diferente, que é novo. Pois bem, isso foi o que vivemos na lua nova. Quando nós chegamos agora na lua cheia, aquela lua que estava super envolvida com Urano lá atrás, querendo futuro, querendo novidade, agora confronta Saturno, que é o oposto extremo de Urano. Por quê? Saturno já é o planeta que representa tradição, aquilo que já está estabelecido, os limites, a realidade, o pragmatismo. Então, a gente tem duas tônicas muito diversas entre essas duas lunações. Lá na lua nova, uma tônica super-uraniana, e agora na lua cheia, uma tônica fortemente saturnina. O que isso significa? É o que a gente vai olhar exatamente agora. Bom, mas voltando ao que eu dizia. Primeiro destaque é o fato de a Lua estar aqui isolada por hemisfério. Você percebe que todos esses pontos coloridos que representam os planetas, os astros, corpos celestes físicos, todos esses pontos estão aqui num espaço de ah, num espaço de menos de 120 graus. A gente chama isso aqui normalmente de um feixe. Está todo mundo muito junto. E isso indica uma concentração muito forte de energias, de assuntos e de temáticas. Neste caso, tem questões fortemente coletivas, porque a maior parte dos planetas trafega entre os signos de Aquário e Peixes, os dois últimos signos zodiacais, signos que representam o coletivo, a unidade e a síntese dessa jornada astrológica que o zodíaco representa. Então, todos os astros estão neste feixe. A Lua se opõe a eles do outro lado. A Lua não está em oposição a todos esses astros, mas simbolicamente é como se estivesse. Ela se opõe, além do Sol, que é o que caracteriza a Lua cheia, ela se opõe a Mercúrio de um lado e a Saturno do outro, porque o Sol está ladeado por esses dois planetas. Mercúrio de um lado, Saturno do outro lado. A Lua está oposta aos três. Isso já indica uma sensação muito forte de polaridade, uma sensação muito forte de confronto. Mas, como eu dizia, a Lua está destacada aqui porque ela está sozinha nesse hemisfério ocidental que representa as temáticas relacionadas com o outro na nossa vida. Esse hemisfério oriental associamos com a gente mesmo. Quem sou eu? Aqui sou eu fazendo as minhas coisas do meu jeito, no meu tempo. O hemisfério direito ou ocidental representa o não eu, o outro. O que é o outro na nossa vida? Como eu disse, o não eu. O outro pode ser o nosso parceiro amoroso, o nosso parceiro de negócios, pode ser o cliente que atendemos, pode ser o público com que lidamos, pode ser as consultorias que prestamos ou as consultorias que procuramos para nós. Então, esse outro é toda pessoa
com quem estabelecemos algum tipo de contato mais próximo. A Lua, nesta alunação desse outro lado aqui, está dizendo que há esse contexto de uma polarização muito forte entre o eu e o outro. A Lua aqui também está como alça de um balde. Se a gente colocar, se a gente entender isso aqui como um conjunto de planetas que está aqui muito bem alinhado, a Lua está sozinha, isolada do outro lado, funcionando como essa alça de balde. Neste caso, essa Lua tem uma função ainda mais importante, porque ela está alimentando, ela está buscando, é um processo, na verdade, de retroalimentação daquilo que precisa ser desenvolvido por esses outros astros que estão do lado de cá. Bom, e essa Lua está em Virgem. Vamos lembrar também do que trata o eixo de Peixes e Virgem. O Sol está passando por Peixes há 5 dias, vai ficar aí até o dia 20 de março, quando entra em Áries. A passagem do Sol pelo signo de Peixes indica a finalização deste ciclo anual do Sol, este ciclo zodiacal. Peixes é o último signo do zodíaco que representa esta síntese e o retorno do ego a essa unidade urobórica que a vida representa. Então, quando este Sol em Peixes e o signo de Peixes, arquetipicamente, representa a experiência da unidade, a experiência de estarmos imersos na totalidade, essa experiência de síntese, a experiência de dissolução do ego e retorno a esse contexto da unidade, de uma perspectiva espiritual. Então, Peixes, além de estar associado com tudo isso, representa esse caldeirão caótico, mas extremamente criativo, que tudo contém, tudo está ali em promessa, em forma e mesmo disforme, porque Peixes representa também a indefinição das coisas. Então, porém, é um signo profundamente criativo. Ele fala muito desse manancial inesgotável de criatividade e de imaginação. Num outro sentido, Peixes também vem falar da nossa experiência de comunhão mística com tudo que há no universo, especialmente em sentido de vida. Essa experiência é, dessa comunhão mística ou dessa participação mística é um dos temas associados a Peixes, mas também, como eu falava, representa esse caldeirão caótico que tudo contém, mas que precisa de ordem, que precisa de processos, que precisa de organização. E quem é que proporciona isso? O signo oposto, que é Virgem. Virgem também fala de uma síntese, mas aqui uma síntese de uma maneira lógica, com critérios. Virgem vem falar da seleção, da separação do joio e do trigo, desse sentido de ordenamento das coisas, de processos, de sistemas para que as coisas funcionem de uma maneira inteligível, de uma maneira organizada. Então, o eixo de Virgem e Peixes fala de caos e ordem, dessa criatividade inesgotável, como recebendo uma forma concreta. Aqui nós estamos falando de forma e de conteúdo também. E aí, a Lua em Virgem se opõe ao Sol. Aqui nós temos o contraponto desse momento em que o Sol fala de uma compaixão profunda, de uma empatia imensurável, e a Lua em Virgem fala: peraí, vamos botar critério nisso, porque senão vira bagunça. Agora, acontece que essa Lua, como eu já disse, está em grande destaque porque ela está isolada no hemisfério. Isso faz com que ela esteja ainda mais salientada para além da temática da lua cheia, que já
é o motivo de estarmos olhando para esse mapa. O que é a Lua também na astrologia mundial? Individualmente, a Lua representa nossas necessidades básicas, reações instintivas, comportamentos básicos, necessidade de segurança, de conforto, vinculação, sentimentos. Coletivamente, a Lua representa a opinião pública, representa as mulheres, o feminino, representa o povo, as massas também. E aí, aqui nós percebemos claramente a Lua destacada numa posição, numa oposição, não apenas com o Sol, mas também com Saturno e com Mercúrio. O que a gente pode pensar, o que a gente pode pescar olhando essa posição da Lua? Primeiro que há essa sensação de uma polarização forte. Há essa sensação de uma opinião pública muito dividida, muito cindida a respeito dos assuntos importantes do momento. Especialmente porque a Lua em Virgem, ela é governada, ela é disposta por Mercúrio, e a Lua está oposta a esse Mercúrio, que não está numa condição muito boa, já que ele está em Peixes, é um signo que não é o signo mais favorável para Mercúrio. Então, a oposição de Lua com Mercúrio, classicamente, já fala de uma tensão muito forte entre a esfera racional, lógica, pensamento, com a esfera sensibilidade, emoções e sentimentos. Quando a gente pensa que a Lua é a opinião pública e Mercúrio tem a ver também com os processos mentais, esse mapa nos indica essa grande divisão na opinião pública, uma sensação forte de cisão, de indecisão, de escolhas confusas ou mesmo caóticas acontecendo no plano coletivo. Essa lua virginiana, ela quer selecionar, ela quer separar, ela quer ordenar, mas ela está perdida num mar de opções e ela também tem que lidar com muitas demandas, muitas cobranças, muitas exigências representadas pelo aspecto com Saturno. Então, a Lua em Virgem, oposta a Mercúrio, de novo, fala de uma sensação muito forte de divisão, de cisão, de dificuldade de pensar, de analisar, de escolher de uma maneira lógica e objetiva aquilo com que estamos lidando. Então, que isso pode levar, como isso se traduz em termos práticos, um período de muita preocupação, um período em que a gente perde tempo com coisas grandes e coisas pequenas. As coisas pequenas, às vezes, podem ser detalhes importantes que não podem ser desconsiderados, mas que podem se misturar com aqueles detalhes insignificantes que estão ali para atrapalhar. Então, o problema é que é muito difícil, neste caso, separar o joio do trigo. Não está muito fácil essa tarefa de diferenciar entre o que é importante, o que eu realmente preciso levar em consideração, e o que é só sujeira. Então, a gente corre o risco de ficar procurando cabelo em ovo. Ou, para trazer um ditado que eu acho muito engraçado da língua inglesa, aquele ditado que já está sendo absorvido aqui no Brasil, que é: às vezes a gente corre o risco de jogar o bebê fora junto com a água do banho, né? Você precisa descartar o que não serve mais, mas você tem dificuldade de separar e você acaba jogando junto coisas que são muito importantes. É um dos cuidados que a gente precisa ter nessa lua cheia. Então, tem essa sensação de muita confusão, de escolhas difíceis de serem feitas, de muito caos, e muita divisão interna e externa. E aí, uma das coisas que é importante a gente olhar é quando chega nesses momentos de lua cheia, de lua nova, essas configurações importantes,
é muito útil a gente olhar o que está acontecendo no mundo, literalmente. E aí eu passei a vista realmente pelas manchetes, pelas notícias. E olha só, não é novidade para você, obviamente, mas eu vou aqui elencar apenas alguns dos assuntos mais comentados nos últimos dias. Em primeiro lugar, obviamente, a fala do presidente Lula em relação ao conflito Israel e Hamas na faixa de Gaza. O presidente Lula condenou a ação de Israel, dizendo que é um genocídio e comparando ao Holocausto que os judeus sofreram na Alemanha nazista. E não vou nem entrar no mérito aqui de se Lula está certo ou errado, porque o que eu quero trazer é a opinião pública está extremamente dividida quanto a isso. De novo, a gente está naquele racha. Muita gente dizendo que Lula errou, que ele cometeu uma gafe diplomática imperdoável, complicadíssima, que ele jamais poderia fazer essa comparação com o Holocausto, e muita gente dizendo que ele está certíssimo, porque de fato há um genocídio em andamento e o que Israel está fazendo de fato é imperdoável. Então, o que eu quero trazer aqui é esse contexto de uma divisão na opinião pública, essa divisão muito acirrada na expressão popular a respeito dos assuntos. Particularmente, eu acho que sim, tem um genocídio acontecendo em Gaza nesse momento, tem uma situação hedionda em andamento, infelizmente. Outros assuntos que também foram destaque nos últimos dias. A Alemanha descriminalizou o uso da maconha e não é para uso medicinal. Então, a Alemanha votou uma lei que agora permite o uso de maconha, o uso de cannabis. Gente, isso é muito, muito o eixo de Virgem e de Peixes. Tem muito a ver com a temática dessa lua cheia, porque estamos falando em Virgem de regulações, e essa lua também faz oposição a Saturno, que é um planeta associado com mecanismos de controle. Então, tudo a ver essa notícia também. Outra notícia que também ganhou as mídias recentemente foi o julgamento do futebolista Daniel Alves, condenado a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual. Outra grande polêmica, porque Daniel Alves cometeu um estupro e muita gente está argumentando que é um eufemismo se dizer simplesmente agressão sexual, o que eu concordo. E também a pena considerada muito baixa, muito pequena, considerando a gravidade desse crime. Mas é outra situação bastante séria que está sendo discutida na mídia atualmente. Ah, Outra questão importante com que estamos lidando, é, estamos lidando com a epidemia de dengue, que está bastante grave no Brasil, e uma nova onda de Covid, duas situações que envolvem contaminações, epidemia e que impacta definitivamente o coletivo, que tem a ver com esse signo de peixes e impacta, e são questões de saúde pública que também são associadas ao signo de Virgem. Ah, e mais uma notícia bizarra que eu também vi como um destaque: 8 mulheres morreram envenenadas na Guiné-Bissau, acusadas de bruxaria. Essa é uma notícia realmente muito bizarra, muito estranha. Não fui ler em profundidade os detalhes desse ocorrido infeliz,
mas parece que é uma prática relativamente comum naquele país de mulheres ainda serem acusadas de bruxaria. Inclusive, em 2020, também houve episódios parecidos que, quando a pandemia começou a ficar mais intensa, pessoas naquele país acusaram mulheres de bruxaria, disseram que a pandemia era culpa de alguns indivíduos, de algumas mulheres. Realmente, pessoal, uma situação muito bizarra. Isso também ressoa muito esse eixo de Virgem e de Peixes. E vou olhar daqui a pouquinho esse mapa sobre o mapa da Argentina, porque é uma observação bem interessante que a gente também pode fazer. Então, para a gente ter noção do contexto polarizador dessa alunação, de como isso pode se expressar na opinião pública. Essa opinião pública rachada, cindida, como eu já tinha falado. Bom, a Lua, além de se opor a Mercúrio, que eu já descrevi, a Lua também se opõe a Saturno. E quem é Saturno? Saturno é o planeta das regulações, dos limites, das responsabilidades, obrigações, especialmente das nossas checagens de realidade. Saturno é um planeta associado com o mundo concreto, o mundo real, o mundo físico. Está em Peixes, o que é uma contradição, porque é um signo com que Saturno não tem muita afinidade. Este Saturno passando por Peixes, e ele fica aí 2 anos e meio, também sinaliza a finalização de um ciclo de Saturno pelo zodíaco. Quando ele entrar em Áries, ele vai iniciar um ciclo novo de 29 anos. Mas agora, esta lua cheia, que lá na Nova estava toda inovadora, toda progressista, quadrando Urano, esta lua, ao se opor a Saturno, já indica um tempo de sermos mais conservadores, um tempo de sermos mais responsáveis e de encararmos a realidade de cara limpa, qualquer que seja essa realidade, sem subterfúgios. Então, enquanto a gente estava lá querendo se rebelar, querendo correr mundo de forma livre e desprendida, agora temos que lidar com consequências das nossas rebeldias, com consequências daquela nossa verve super progressista. Aqui não se trata de penalizações, não se trata de punições, trata-se apenas de lidar com resultados. Às vezes, esses resultados podem até ser positivos, certo? Mas nós precisamos lidar com os resultados, com as consequências e com essa colheita de tudo que fizemos. E, claro, como eu disse, Saturno representa a checagem da realidade. E uma das coisas que a gente pode se deparar com essa Lua em Virgem se opondo a Saturno aí essa realidade não está muito agradável. Não estou gostando muito do que está diante de mim. Então, a Lua em Virgem se opondo a Mercúrio, Sol e Saturno em Peixes, dá uma sensação também de muita melancolia, de um criticismo muito forte, de a gente se sentir muito sobrecarregada debaixo do peso de muita cobrança, de muito serviço, de a gente, às vezes, fazer sacrifícios, renúncias muito pesadas. E a vida pode se tornar muito cinza, muito lamacenta. Então, é uma lua cheia que traz uma tônica um pouco carregada, um pouco melancólica realmente, e a gente precisa fazer um esforço para não escorregar nesse lamaçal e não ficar preso ali. O que vai nos ajudar com isso, para a gente não entrar no lodo, é o fato de a Lua também fazer um bom aspecto com Júpiter. A Lua vai, depois que ela fizer a oposição e o confronto com Saturno, ela faz um trígono com Júpiter que está a 10 de Touro. Então,
a gente faz esse aspecto com Júpiter depois de Saturno, quer dizer, depois que a gente enfrenta a realidade, qualquer que seja ela, a gente consegue fazer um balanço geral e encontrar algumas saídas otimistas e pensar, ok, eu tenho saídas, eu tenho maneiras de lidar com isso que podem sim dar resultados positivos também. Então, é um bom aspecto, é um aspecto harmonioso que a Lua faz com Júpiter e que pode realmente dar uma boa injeção de ânimo para a gente lidar com o que quer que precise lidar, representado por esse Saturno e esse Mercúrio que a Lua está a que a Lua está se opondo. Ah, outra coisa que também chama muito a minha atenção nesse mapa é o fato de Júpiter seguir fazendo um sextil com Saturno, embora seja um sextil separativo. E aqui eu vou fazer uma recuperação temporal desse aspecto. Por quê? Esse aspecto ficou exato lá em junho de 2023. Vamos recapitular algumas coisas? Júpiter fez conjunção a Saturno em dezembro de 2020. No solstício, 21 de dezembro de 2020, Júpiter e Saturno fizeram um encontro a zero de Aquário, inaugurando a grande mutação, um novo ciclo de 20 anos de Júpiter e Saturno, um novo ciclo de 200 anos, um novo ciclo de 800 anos. Já falamos muito disso por aqui. E esse sextil, que é um aspecto de 60 graus, é o primeiro aspecto maior que Júpiter faz a Saturno, desdobrando esse ciclo que começou lá em 2020. É um sextil crescente que representa uma conversa cooperativa entre esses dois astros. E lembra, Júpiter é o planeta da expansão, do crescimento, do otimismo, da fé, da melhoria das coisas, enquanto Saturno é a realidade, a responsabilidade, são os limites. Quando eles estão em harmonia, temos o melhor dos mundos, no sentido de que a gente cresce, mas de uma forma coesa, coerente, de uma forma realista e responsável. Então, esse aspecto está acontecendo por bastante tempo. Ele ficou exato lá em junho de 2023, quando Júpiter entrou em Touro, Saturno já estava em Peixes. Só que Júpiter acelerou e foi embora. Se afastou de Saturno, chegou até o grau 15 de Touro, ficou retrógrado e voltou. Ele voltou. Ficou retrógrado em setembro, ficou retrógrado de 4 de setembro até 30 de dezembro. E aí ele voltou em dezembro. A partir do dia 15 de dezembro, ele já entrou em órbita de contato com Saturno de novo. Então, ele tem estado formando esse aspecto com Saturno desde 15 de dezembro. É importante notar que o aspecto não vai mais ficar exato, é um aspecto separativo, porque Júpiter já está a 10 de Touro, Saturno está a 9 de Peixes, mas eles estão muito próximos, o aspecto está muito próximo. E esse aspecto fica em orbe de funcionamento de 15 de dezembro até 31 de março. Ou seja, nós temos 3 meses e meio em que esse aspecto está funcionando, essa cooperação entre Júpiter, aquele que expande, aquele que multiplica, aquele que melhora as coisas, e Saturno, aquele que contrai, mas aquele também dá responsabilidade. Esse é um aspecto muito favorável e a gente pode pensar nele como um elemento equilibrante também nesse mapa da lua cheia. Outra coisa que me chama a atenção nesse mapa é a conjunção de Quíron ao ascendente. Como Quíron é um asteroide,
é um corpo celeste que alguns dizem obscuro, nem todo mundo considera Quirón. A gente pode não dar tanta ênfase para ele, mas eu dou. Então, nós temos Quirón no ascendente, enfatizado também pela conjunção à cabeça do dragão, o Nodo Norte. Eu falei bastante sobre essa conjunção de Quirón Nodo Norte na live da semana. E aqui, essa conjunção está em destaque no ascendente de Brasília. O que isso pode dizer? Eu acho que isso também enfatiza um pouco mais a tônica relacionada ao signo de Peixes, das massas, do coletivo, especialmente daquelas populações que estão à margem. Quirón é um astro que representa os excluídos. Ele fala dos outsiders, aqueles que estão à margem das sociedades, à margem social, seja do ponto de vista econômico, intelectual, qualquer que seja ele. Então, Quirón fala dos excluídos, aquele senso de inadequação. E Quirón também, nós chamamos ele de curador ferido, ele é um princípio de cura, mas é também um princípio de uma ferida que não tem cura. Essa ferida ela é curada de forma indireta quando ajudamos os outros. E, de novo, tem alguns temas aqui que se afinam. Peixes é um signo associado com os processos de cura, com as questões ligadas ao sacrifício, com a empatia. E Quirón também tem a ver com essas temáticas. Portanto, aqui nós falamos simultaneamente tanto das questões de adoecimento, no sentido público, no coletivo. Esse adoecimento, como eu já disse, pode tanto ter a ver com Covid, com dengue ou com outros processos de adoecimento, inclusive adoecimento mental, que a gente tem muito forte atualmente. Uma outra coisa que me lembra agora eu vi uma fala essa semana de um estudioso, não vou lembrar aqui o nome, mas era uma manchete em que esse estudioso, perguntado sobre se nós vivemos uma epidemia de depressão nesses tempos modernos, ele dizia: não, nós não vivemos uma epidemia de depressão. O que acontece é que vivemos um tempo em que o ser humano vive uma angústia existencial profunda do ponto de vista material, quer dizer, a luta pela sobrevivência tem estado insana, de uma forma muito paradoxal e contraditória, porque hoje, teoricamente, a vida é muito mais fácil do que era séculos atrás. Mas vivemos num sistema capitalista que é extremamente que é cruel na exploração do ser humano. Então, ele falava que não é uma epidemia de depressão. Acontece que vivemos em condições profundamente angustiantes de sobrevivência material, quer dizer. Gente, as pessoas estão preocupadas com o que vão comer amanhã, literalmente. Milhões e milhões de pessoas passando fome no mundo, milhões e milhões de pessoas com problemas graves de emprego. Então, questões ligadas à sobrevivência, elas geram uma angústia profunda, obviamente. Então, eu achei interessante e eu acho que tem tudo a ver também com essa temática de Quirón em Áries no ascendente, conjunto ao Nodo Norte, e essa temática de Mercúrio, Sol e Saturno em Peixes. Essas questões coletivas, a sobrevivência das pessoas, dos excluídos, dessas pessoas que estão nos grupos de baixa renda e que se percebem sem muita perspectiva. E estamos falando de sobrevivência física. É terrível que a gente esteja
falando disso no século XXI. Mas por quê? Por causa desse sistema econômico em que vivemos e que explora o ser humano até o bagaço, né? Bom, então, Quiron, conjunto à cabeça do dragão, em destaque no ascendente desse mapa, também nos chama a atenção para essa temática dos excluídos, para essa temática do masculino ferido, para a temática também das questões de saúde pública. Então, esses temas todos vão ficar muito salientados nos próximos dias, nas próximas 2 semanas. O signo de Peixes é regido por Júpiter e Netuno. Júpiter está bem alinhado com aquele Saturno. Netuno está atualmente isolado, o que também requer um cuidado, uma atenção, porque Netuno é um planeta de sonho, de fantasia, mas também de engodos, de enganos, que também sugere contaminações e os problemas de saúde pública de um modo geral. Então, esse Netuno está atualmente sem contatos, ele está isolado, o que faz com que funcione também de uma maneira excêntrica. Por isso, de novo, a gente precisa se resguardar muito no que tange essas questões de saúde pública. A Lua está em Virgem, como eu já disse, e Virgem é regido por Mercúrio. Já falei desse Mercúrio aqui em Peixes, que inclusive recebe a oposição da Lua, o que indica essa tônica muito caótica. Lua em Virgem se opondo a Mercúrio em Peixes. Fala de uma tônica muito caótica, de muita indecisão, de muita cisão. Eu já falei bastante sobre isso no início aqui desse vídeo. Uma coisa interessante que eu ia mostrar é. Esqueci de deixar preparado. É a lua cheia sobre o mapa do Brasil. É, no mapa de Brasília, aliás, esqueci de mencionar isso, a lua está na casa 5 e Sol, Mercúrio, Sol, Saturno estão na casa 11. Casa 11 é uma casa associada com as instituições públicas, especialmente com o Congresso. A casa 5 é uma casa associada com artes e espetáculos, com a criatividade do país, com a natalidade, com a infância, com crianças de um modo geral. A lua principalmente remete ao feminino. E a casa 5 também, para alguns autores, como Nick Campion, ainda fala das elites. Então, aqui tem realmente um embate entre essas questões criativas e questões ligadas às instituições públicas. Quando a gente coloca isso sobre o mapa do Brasil, isso enfatiza especialmente o eixo de casas 1 e 7, porque Mercúrio, Sol e Saturno estão passando pela casa 1 do mapa da independência, o que fala da imagem do país, e a Lua em Virgem, sendo cheia na casa 7, fala de como estamos sendo vistos pelos outros países, fala das relações diplomáticas. E nós estamos exatamente bem no meio dessa situação. É, que, de novo, as pessoas não concordam nem sobre isso. Alguns argumentam que é um imbróglio diplomático causado pelo presidente Lula com Israel, e outros dizem que não há imbróglio nenhum porque ele falou a verdade. O fato é, de novo, tem uma divergência muito séria entre a opinião pública e a imagem do país, entre a opinião pública e esse governo representado aqui pelo Sol. Como sabemos, Urano continua sentadinho aqui no fundo do céu, enfatizando o trânsito que ele está fazendo atualmente por este ângulo do mapa da independência. A outra coisa que eu ia mostrar para vocês era essa daqui. O mapa da Argentina
estou usando o mapa de 25 de maio de 1810. E essa lua cheia, ela meio que detona o mapa da Argentina. A Argentina tem Sol numa conjunção a Marte no meio do céu, tem um estélio, na verdade, em Gêmeos, Sol, Marte, Vênus e Mercúrio, todos no signo de Gêmeos, mas particularmente Sol e Marte no primeiro decanato. E, atualmente, Saturno está fazendo uma quadratura ao Sol e ao Marte da Argentina. A quadratura ao Sol já terminou, agora fica a quadratura a Marte. E a lua cheia está enfatizando exatamente isso. A lua cheia ocorre em oposição à lua da Argentina. A Argentina tem a lua a 4 de peixes. Então, aquele trio, Mercúrio, Sol e Saturno, estão passando sobre a lua natal da Argentina, que fica a 4 de peixes na casa 7. E a lua cheia deste sábado faz uma oposição, ou seja, ela vem gatilhar, eclodir questões importantes que já estão também se desdobrando naquele país. Eu dei uma pesquisada bem rápida sobre a Argentina e tem duas coisas que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, a Argentina também está com um problema sério de dengue no seu território. Então, é um país vizinho, eles estão também enfrentando questões muito sérias relacionadas com proliferação de dengue. Isso tem muito a ver com essa lua de peixes, que de novo, tem a ver com a população. E a outra coisa que chama a atenção é óbvio, né? A Argentina teve eleições recentemente. Quem foi eleito foi o Javier Milei, uma figura extremamente controversa, para dizer o mínimo. A Argentina também tem esse racha, porque ele foi eleito pela maioria, mas também tem um descontentamento muito grande de outras partes da população. E uma coisa recente sobre o Javier Milei é que é, ele teve um pacote muito grande de reformas chamado Omnibus Lei, que foi rejeitado pelo parlamento. Era um pacote muito grande, muito robusto, com algumas coisas bem controversas, e esse pacote foi rejeitado pelo parlamento. Então, são duas notícias aí impactantes sobre a Argentina que têm tudo a ver com essa lua cheia, que também está mobilizando muita coisa aqui nesse mapa. A lua na casa 7 tem muito a ver com a opinião também dos países, dos parceiros a respeito deste país. Outra coisa que a gente soube recentemente, o Javier Milei também está com uma política muito severa a respeito de turistas e de imigrantes. Especialmente, ele está chamando de turistas brasileiros, brasileiros que estudam na Argentina, então ele está impedindo ou está dificultando a entrada de brasileiros e de outros estrangeiros no país. É outra das questões bastante controversas que cercam o Javier Milei. Além, é claro, de também, na semana passada, ele ter pedido desculpas ao Papa na visita que o Papa fez à Argentina. Pediu desculpas ao Papa por ter criticado, por ter xingado o Papa durante a sua campanha eleitoral. Enfim, essa lua cheia definitivamente impacta bastante esse mapa da Argentina. Então, nas próximas 2 semanas, o senhor Javier Milei que se aprume, porque o Sol, a 3 de Gêmeos, recebe em cheio os efeitos dessa oposição de Lua, Sol, Saturno, Mercúrio, da lua cheia de Virgem deste sábado. Porque a oposição que a Lua faz a Mercúrio, Sol e Saturno eclode ou forma uma cruz T com o Sol e com o Marte da Argentina. Então, ele vai enfrentar aí muitas rejeições, muitas oposições aí nos próximos dias, com certeza. E para a gente terminar, claro,
Vou falar aqui do símbolo sabiano, que é um símbolo bem bacana, bem bonito, achei muito, muito legal. O símbolo sabiano é da lua cheia, tecnicamente o grau 6 de Virgem, a lua está a 5,22 de Virgem. Esse símbolo traz a imagem de um carrossel. O carrossel, você já sabe, é aquele brinquedo que tem nos parques. O carrossel, classicamente, é aquele brinquedo que tem aqueles cavalinhos acho que é de resina, não sei direito qual é o material, mas aqueles cavalinhos fixados numa estrutura redonda e que ficam ali rodando por um determinado tempo. As crianças montam no cavalinho e vão ali se divertir. Tem uma versão mais light desse carrossel, que ao invés de cavalinhos, é só os banquinhos mesmo, e a gente vai lá e fica rodando lá por um determinado tempo também. Mas o que que esse símbolo significa? O que que ele vem falar para nós dentro desse contexto? Então, o carrossel, em primeiro lugar, é um brinquedo coletivo, é um brinquedo de um parque de diversões, em que geralmente o público principal são as crianças, né? Adultos também vão, mas geralmente adultos estão ali para acompanhar os filhos, para acompanhar as crianças. Então, em primeiro lugar, é um brinquedo, é um lugar de diversão, é um lugar onde a gente está ali para relaxar, para se divertir, para voltar a ser criança. Nesse sentido, é uma imagem, é um símbolo gostoso, bacana, que fala da necessidade de a gente também relaxar um pouco dentro da nossa realidade dura, de obrigações, de exigências, de trabalho. Por outro lado, esse brinquedo, se você pensa na imagem dos cavalos, esses cavalos estão ali fixos. E fala de uma certa rigidez, por mais que ele fique circulando, é sempre o mesmo movimento repetitivo. Isso pode nos trazer também a ideia ou a imagem de a gente se sentir preso num círculo vicioso, numa situação ou num contexto que não muda realmente. Apesar de haver movimento, não há uma mudança real, não há uma liberdade, não há essa volição em que a gente fala, vou parar isso, vou para esse outro rumo. Então, a gente precisa também olhar dessa maneira. Só que, de qualquer maneira, de qualquer forma, a imagem do carrossel ainda é uma imagem de diversão, de um brinquedo infantil, de tirarmos um momento dentro de tanta dificuldade e obrigações para a gente simplesmente relaxar, de a gente, é, de a gente precisar parar dentro de todas as dificuldades com que lidamos, nessa realidade difícil que a gente está olhando aqui, representada pelo Saturno, apesar dessa realidade ser bem difícil, desafiadora, a gente conseguir tirar um tempo para nós, para descansar, para relaxar, para brincar um pouco, porque senão a vida fica dura demais, né? Aí não dá para ser feliz mesmo, né? Então, essa imagem do carrossel fala da necessidade de parar também, mesmo que a gente tenha que olhar para essa realidade sem disfarces, sem dourar pílula, mas a gente olha para ela e a gente também precisa de tréguas até para lidar melhor com essa realidade. O símbolo do sol, por outro lado, 6 de peixes, já traz a imagem de oficiais num desfile. Essa imagem do sol já fala da necessidade de a gente se adequar às regras sociais, de a gente olhar aqueles contextos em que a hierarquia precisa ser respeitada, aqueles contextos em que a nossa inserção na estrutura pública também é necessária para que a gente consiga funcionar dentro dessa estrutura e até mesmo dar a nossa contribuição social.
Por último, eu acho que seria legal olhar também o grau de Saturno, que traz a imagem de um aviador nas nuvens. Essa imagem também é bem bacana e fala da necessidade de a gente se elevar acima das nuvens, de a gente se inspirar, de a gente olhar para as coisas também com essa capacidade de elevação, de sonhar, com essa capacidade de fantasiar, mesmo que a gente também precise lidar com essa nossa realidade. Eu vou colar aqui, fazer uma cola aqui rapidamente para ver o que o Dane Rudyard também fala sobre esse símbolo de Saturno, um aviador que segue a sua jornada, voando através de nuvens muito obscuras. E ele fala que a tônica básica desse símbolo é a habilidade humana de desenvolver os poderes e as habilidades que transcendem, que nos levam a transcender as nossas limitações naturais e que nos permitem operar na nesse reino mental e espiritual, ou seja, a superação das nossas limitações concretas, das nossas limitações dessa nossa jornada terrena. Então, é um símbolo também muito bacana, muito inspirador. E voltando, só para complementar o símbolo da lua, o Dane Rudyard diz que a tônica básica deste símbolo é a primeira experiência da intensidade dinâmica dos processos da vida e da possibilidade de usá-los para alcançar a satisfação egóica, a satisfação do ego, e aqui ele fala num sentido positivo. É, E ainda, Linda Hill, astróloga australiana, também falando do símbolo da lua, ela diz que é, esse símbolo fala da necessidade de estarmos conscientes dos nossos deveres, desse senso de honra, e da proteção dos ideais mais elevados. Desculpa, estou confundindo. Esse era, na verdade, o, o símbolo do sol. Troquei. Me perdi aqui rapidamente, mas já estou me achando. Há uma necessidade de ver possibilidades definidas e evidências dos melhoramentos na vida e sentir que nós estamos fazendo algum progresso em direção a algum objetivo ou a algum resultado que seja bastante claro. Então, essa imagem pode se relacionar com alguma situação onde a gente está se sentindo presos, emperrados de alguma forma, numa situação repetitiva, sem muito progresso. Isso pode ter a ver com relacionamentos, com trabalho, com emprego, com situações diárias da nossa vida comum. Só que, de novo, é necessário achar esse tempo onde a gente se eleva acima dessa percepção
de estarmos emperrados. Às vezes, quando a gente se sente muito preso, a tendência é a gente querer controlar um pouco mais a situação. Mas aqui, o que é necessário é que a gente que a gente tome alguma decisão e, em primeiro lugar, parte dessa decisão tem a ver com ser capaz de aproveitar o que é possível de ser aproveitado em cada situação, em cada momento, de se permitir relaxar, de se permitir parar um pouco para você aproveitar aquilo que está acontecendo em cada momento. Então, minha gente, essa é a minha análise dessa lua cheia que está acontecendo em Virgem no sábado, dia 24 de fevereiro. Para a gente terminar, eu vou aqui relembrar esses dados técnicos e então a lua vai ser cheia no dia 24 de fevereiro, no sábado, às 9h30 da manhã, no horário de Brasília, às 12h30, meio-dia e 30 no horário de Portugal. A lua é cheia às 5h22 do signo de Virgem, fazendo oposição a Sol, Mercúrio e Saturno, lá no primeiro decanato de Peixes. A lua também faz um aspecto harmonioso, um trígono a Júpiter, e Júpiter também está em aspecto de harmonia com Saturno, um sextil que dura 3 meses e meio. Em destaque também, nesse mapa da lua cheia, é o asteroide Quiron conjunto à cabeça do dragão no ascendente do mapa de Brasília. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar e que dá ênfase também bastante importante para alguns posicionamentos desse mapa são dois. Primeiro, além de a Lua estar em oposição a Mercúrio, na longitude, a Lua também está em contraparalelo a esse Mercúrio, ou seja, é como se fosse uma oposição pela posição de declinação. O que isso indica? A oposição que a Lua faz a Mercúrio se torna ainda mais intensificada, ou seja, a queda de braço ela realmente fica muito evidenciada. O outro aspecto é exatamente a conjunção que o Sol faz a Saturno. Esse é um movimento anual que o Sol faz conjunção a todos os planetas de Marte em diante, todos os anos, é um ciclo anual. O ciclo de Sol-Saturno fala do processo de maturidade, de autorresponsabilidade e de autoestruturação. A lua cheia, na verdade, está destacando essa conjunção que o Sol vai fazer a Saturno daqui a 4 dias. E o que eu ia chamar a atenção é que, além de o Sol estar em conjunção a Saturno, como a gente já disse, conjunção que fica exata daqui a 4 dias, nas declinações, o Sol está em paralelo com Saturno, quer dizer, é um aspecto considerando as declinações e que tem um efeito parecido com a conjunção. Esse aspecto de paralelo reforça, salienta, reafirma a conjunção de Sol-Saturno. Então, nós temos aí duas situações realmente muito agudas, a necessidade de autorresponsabilidade, de autoestruturação, e esse contexto de Lua-Mercúrio que fala da indecisão, das cisões e desses movimentos um tanto caóticos. E para lidar com isso, a gente vai ter que ter assim muita respiração, muito centramento antes de entrar em ação, antes de fazer o que quer que seja. Bom, minha gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha trazido alguma clareza a essa análise, que tenha ajudado você a se organizar melhor aí para esses próximos dias. E esquecendo, essa lua cheia, ela impacta de maneira mais intensa a quem? Pessoas e instituições que têm planetas ou pontos sensíveis do seu mapa pessoal entre os graus
0 e 10 dos signos de Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário. A Lua é cheia em Virgem, o Sol está em Peixes. Então, esse eixo de Virgem e Peixes é o eixo mais salientado, é o eixo mais impactado por esta lua cheia, até porque também está recebendo o trânsito de Saturno atualmente. O outro eixo muito impactado é Gêmeos e Sagitário, de 0 a 10 desses dois signos. E é importante você olhar também aonde essa lua cheia está acontecendo no seu mapa pessoal, em que casa, porque é aí que você tem esse clima de apogeu, de colheita, de crise ou de resultados sendo colhidos. Então, muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Desejo a todo mundo uma excelente lua cheia e que sejam boas notícias para todos nós. Até a próxima!